tentaram apagar essa história, para que nunca mais se falasse sobre as tais linguiças fabricadas de carne humana. Apesar de ser um caso real, tenha se tornado uma espécie de lenda urbana. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu estou trazendo um caso criminal. E se você já gosta do tema, já deixa seu like e se inscreva no canal. Crimes da Rua do Arvoredo. Eu vou começar contando um pouco da história dos envolvidos no caso. José Ramos, ele era filho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. E o seu pai, ele fez parte da cavalaria na Revolução de Farroupilha e ele desertou e fugiu para Santa Catarina. Durante uma discussão familiar, o pai agrediu sua mãe e nisso José Ramos, ele feriu gravemente o pai dele com uma faca, levando à morte em 3 dias. Então José Ramos ele vai para o Rio Grande do Sul e ele se torna inspetor de polícia de Porto Alegre. E lá ele teria comprado ou alugado uma casa na Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Fernando Machado. Mas José Ramos ele é expulso da polícia porque ele é flagrado tentando degolar um preso na época famoso. Um preso de 1862, conhecido na época por ser uma espécie de Robin Hood, que roubava dos ricos e distribuía aos pobres. Esse preso ele era o Domingos José da Costa. Ramos ele alega que o preso estava tentando escapar, mas mesmo assim ele é desligado da polícia e agora ele se mantém sendo apenas informante. Ramos ele frequentava a mais alta classe de Porto Alegre. Ele tinha o costume de assistir espetáculos no Teatro São Pedro. Local esse onde ele conheceu Catarina Paulsen, com quem ele passou a viver e a praticar os seus crimes. Catarina ela era cúmplice do Ramos, que ela atraía suas vítimas e fazia com que elas fossem até a casa deles e assim acobertando os crimes do marido. De família pobre, a Catarina ela nasceu na parte húngara da Transilvânia e cresceu numa pequena aldeia com seus pais e irmãos. Durante a Revolução Húngara, ela foi violentada e teve seus pais e irmãos assassinados. Então, ela acaba se casando com Peter Paulsen por interesse, pois ela vivia em extrema pobreza e ele já na época já mencionava o interesse de vir ao Brasil para melhorar de vida. Mas quando a viagem realmente acontece, Catarina ela se torna viúva, pois o marido dela tira a própria vida durante a viagem. Catarina ela chega em Porto Alegre em 1857 com 20 anos de idade. Então Catarina ela se envolve com José Ramos em 1863 e passa a morar com ele na Rua do Arvoredo. Carlos Klausner, ele era um imigrante alemão que possuía um açougue, localizado atrás da Igreja Nossa Senhora das Dores, na antiga Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. Ele chegou em 1859 no Brasil e ele teve um grande sucesso financeiro devido ao seu negócio com o açougue. Bem solitário, Klausner, ele acabou criando um laço de amizade com José Ramos, devido a José Ramos falar alemão, e ele acabou também fazendo com que José Ramos se tornasse o seu ajudante no açougue. Ao que tudo indica, os crimes eles começaram em 1863 e José Ramos e a Catarina eles iam em locais públicos e ficavam analisando quem seriam as suas vítimas, quais seriam as vítimas de grande potencial para eles. Imigrantes alemães eram uma grande preferência para eles a partir do momento que a Catarina ela não dominava a língua portuguesa. Sendo assim, se tornaria melhor a comunicação dela com suas vítimas. E também eles buscavam por pessoas que tivessem uma família longe ou não tivesse família, porque assim não teria quem buscasse por essas vítimas. Após a escolha da vítima, Catarina ela seduzia e levava até o Beco da Ópera, atual Rua Uruguai, e depois os levavam para a casa do casal, na Rua do Arvoredo. E lá eles tinham seus pertences roubados, eram degolados, esquartejados e descarnados. A carne dessas pessoas era transformada em linguiça e vendida no açougue do Carlos Klausner. Segundo depoimentos da época, conta-se que
próprio Klausner sugeriu fazer essas linguiças devido ao acúmulo de vítimas e não saber o que se fazia com essas pessoas, então resolveram fazer as linguiças e assim esconder as evidências. Já os ossos seriam incinerados no açougue ou dissolvidos em ácido. Embora o número de vítimas exato seja desconhecido, mas existem provas de que foram 6 vítimas. Em agosto de 1863, alguns desaparecimentos passaram a chamar a atenção pública e as autoridades passaram a ser pressionadas. Então, essa repercussão toda passou a assustar um pouco Klausner, que resolveu que iria embora, coisa essa que ele já mencionava anteriormente, o interesse de ir embora para o Uruguai. E ele sempre comentava com seus fregueses, com seu público, de que ele estava infeliz, que ele queria ir embora do Brasil, e isso acabou facilitando um tanto quanto o sumiço dele para Ramos. Pois José Ramos passou a temer que Klausner o denunciasse para a polícia. Sendo assim, o matou e escondeu seu corpo no quintal. O casal eventualmente assumiu as posses de Klausner. Quando questionado sobre onde estava o açougueiro, Ramos ele alegou que a loja, e os pertences de Klausner foram comprados por Ramos e que ele havia ido embora, uma vez que ele já não se sentia mais feliz no lugar e sempre demonstrava interesse em estar indo embora. Mas o negócio das linguiças, o açougue, passou a desandar um pouco, porque quem fazia as linguiças era Klausner. Ramos e Catarina não sabia como fazer a produção. Os crimes eles começaram a ser descobertos em 1864, com o desaparecimento do comerciante português Januário Martins Ramos da Silva e de seu ajudante, o garoto de 14 anos, José Inácio de Souza Ávila, que foram vistos pela última vez na Rua do Arvoredo, na casa de Ramos. Convocado a prestar esclarecimentos, Ramos disse que realmente eles haviam passado por lá, mas que pernoitaram e logo pela manhã eles foram embora. Mas o delegado, não satisfeito com as explicações de Ramos, resolveu no dia seguinte, após essa intimação, ir até a casa e fazer uma revista na residência. E encontraram na residência diversas evidências de crimes. Muitos pertences de suas vítimas estavam por lá. Durante a revista encontraram um corpo esquartejado no porão da casa e identificaram como sendo de Carlos Klausner. Já no poço da casa, localizaram os corpos de Januário e José Inácio, junto com cachorro. Esse cachorro ele era de José Inácio, no qual ficou latindo na porta da casa de Ramos ao chamar por seu dono e infelizmente também desapareceu como as outras vítimas. E então a Catarina ela resolveu confessar que houveram os crimes e que foram 6 suas vítimas, junto com seu marido, e que com os corpos das vítimas foram feitas linguiças pelas mãos de Carlos Klausner. O diário de Catarina ajudou nas investigações. José Ramos e Catarina mataram para roubar e foi necessário se livrar de suas vítimas. O garoto José Inácio foi morto devido a ser uma testemunha. Já o delegado Dário Rafael, ele acumulava 2 funções como delegado e juiz na época. Ramos, ele era um dos informantes do delegado, portanto, fez com que Dário agisse rápido no processo. E já na condição de juiz de direito, Dário sentenciou Ramos nas penas de latrocínio, o condenando à morte por enforcamento devido aos seus crimes. Mas a pena de morte ela foi substituída pela prisão perpétua, pois quem estava no poder na época era Dom Pedro II, uma vez que era contra a pena de morte. Também existem supostos relatos de que Ramos ele foi libertado antes do período, que seria perpétua, que ele cumpriu uma pena menor e saiu livre. Tanto que num desses supostos relatos consta de que ele chegou a trabalhar na Santa Casa. Ramos, ele negou os crimes até a sua morte, em 1893, na qual ele morreu de lepra na Santa Casa. Já a Catarina, ela também foi presa como cúmplice de Ramos, condenada a 13 anos de prisão, mais trabalho forçado. Catarina, ela foi liberta em 1877, finalizando o cumprimento da sua pena, e em 1891 ela veio a falecer.
Em algumas fontes diz que Catarina morreu de frio nas ruas, já outras fontes contam que ela veio a falecer de câncer. O caso ele teve pouca repercussão na época em Porto Alegre, tendo mais destaques nos jornais internacionais. O fato é que realmente o caso existiu. O crime aconteceu. Porém, folhas do processo, documentos sobre as linguiças fabricadas de carne humana, essas foram perdidas com o passar do tempo. Tentaram apagar essa história para que nunca mais se falasse sobre. Afinal de contas, quem consumiam essas linguiças era toda uma sociedade. Minha opinião, acredito que tentaram abafar essa história e se desfazer dessas provas, caso a história das linguiças fossem realmente verdadeiras. Pois se pensarmos que não fosse feitas de carne humana, era melhor manter as provas de que não eram de carne humana. E desaparecendo com as provas, torna muito suspeito o questionamento de que era apenas uma lenda, as linguiças. E você, que achou desse caso? Já conhecia? Dê sua opinião aqui nos comentários sobre. E se você chegou até aqui, gostou do vídeo, já deixa seu like. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!